Nascimento da ESPN. Dorival, eu queria que você falasse em particular, né? Eu sei que você vai falar sobre o grupo também, sobre a sua emoção em ganhar mais uma Copa do Brasil, um ano difícil para o Corinthians, de muitas contestações, e consegue coroar aí essa temporada com mais um título e dessa vez você sob o comando. Parabéns. Obrigado. Primeiro, assim, eu havia tido aquela saída da seleção e a minha disposição era de não trabalhar ao longo desse ano. Mas é engraçado que a maneira como aconteceram as conversas, e eu já havia conversado com outros clubes que eu não estava num momento adequado ali para um novo trabalho em sequência. O primeiro contato que eu tive com o Fabinho, e contrariando inclusive a minha família, eu resolvi aceitar esse convite, porque eu achava que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, em razão de tudo que havia acontecido dentro da seleção, as contestações que aconteceram, deboches, as brincadeiras, que às vezes as pessoas fazem sem se importarem com o lado pessoal do ser humano. E isso aconteceu. Foi muito pesado tudo aquilo. Muito pesado, porque as contestações foram muito grandes, as dificuldades muito grandes, e apoio realmente eu tive de poucas pessoas. E engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam as mãos. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas que continuaram acreditando no meu trabalho, sem se importarem com o momento, com a situação, reconhecendo que antes de um profissional existe o lado humano de uma pessoa. E foi um momento muito pesado em todos os sentidos. E eu tinha aquilo internamente comigo, que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo. Por isso eu aceitei o convite do Corinthians. Uma situação difícil, complicada como foi ao longo do ano. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica, mais uma vez, até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram, e dificilmente acontecerá uma outra edição. E, ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente, eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica, de uma diretoria e, acima de tudo, o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Em todos os jogos, em todas as partidas, mesmo em momentos difíceis, sem resultados, essa torcida deu um exemplo do que foi... Funcionando por aí. Oi. Pô, quis o destino que seu caminho cruzasse de novo com o Maracanã, com Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, só que do lado oposto, né, da última história que você teve aqui em 2022. Como é que você estar hoje aqui, de novo campeão, e do lado oposto da história? Eu acho que eu tinha uma dívida com eles. Foram 2 anos, foram 2 eliminatórias, e eu acredito que, como eu cruzava com todo torcedor do Corinthians nesse período todo, eles me cobravam essa situação. Eu acho que hoje, graças a Deus, eu consegui retribuir por estar ao lado deles. E é impressionante o que essa torcida fez, desde as últimas partidas que nós tivemos,
O que aconteceu ontem na nossa saída do centro de treinamento, eu poucas vezes vi uma situação como essa, e eu só tenho a agradecer e enaltecer a participação de todos eles. Esse título foi por eles, para eles, porque eles acreditaram até o último momento. Nunca vi uma torcida, nós sendo derrotados em casa, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, ainda que jogando bem, mas não esboçaram nenhuma vaia, nenhuma reação negativa. E isso foi nos dando força e nos mostrando que nós tínhamos um caminho importante. É interessante um detalhe, porque a minha primeira partida, né, chegando ao Corinthians, foi justamente, eu vim assistir aqui Corinthians e Flamengo. E naquele momento, se eu não me engano, exatamente, foi um 4-0. E eu fui aos vestiários e pedi licença ao treinador naquele momento, que era o Orlando, das categorias de base, do Sub-20 do Corinthians. Pedi licença e falei para eles que eles se preparassem, porque aquele ano não terminava naquele resultado, ao contrário, era um reinício, que nós iríamos melhorar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e chegaríamos à final da Copa do Brasil. Graças a Deus isso tudo acabou acontecendo e com merecimentos essa equipe aí nos entregou um resultado muito importante. Dorival aqui, Iago Rudá do GE, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores das últimas semanas, dos últimos meses, porque o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro com uma oscilação, tem toda uma questão externa ao CT Joaquim Grava que não cabe a vocês. Como que foi lidar com o elenco, com a preparação de Copa do Brasil, já que teve um intervalo muito grande das quartas de final para a semifinal, e depois 2 semanas muito corridas, né? Um jogo super difícil contra o Cruzeiro no Mineirão, depois outra partida emocionalmente, né, com altos e baixos em Itaquera, e depois as 2 finais, um jogo aqui também muito difícil contra o Vasco. Como que foi lidar nos bastidores ali, manter o elenco concentrado e focado para buscar esse título de Copa do Brasil? Iago, assim, nós tivemos um ano complicado, em razão desses muitos problemas que eu coloquei a vocês. Não vou ficar aqui enumerando cada um deles, mas nós precisávamos ter tido uma correção dentro do nosso grupo de trabalho necessário, com características de alguns jogadores que nós não temos. Então nós tínhamos que nos adaptar àquilo que nós encontramos, mais aqueles jogadores que nós fomos buscar, prepará-los para que pudessem em algum momento serem lançados na equipe principal. No caso do André, do Guinegão, do Bahia, enfim, do Dieguinho, meninos que foram preparados para serem lançados, não foram jogados ao Léo na equipe. Em razão desses muitos problemas, para vocês terem uma ideia, eu tive todos os jogadores à disposição, com raras exceções que ficaram no departamento médico, apenas nesses últimos 5 jogos, em que eu pudesse escolher, olha, eu vou levar A, não vou levar B, vou levar o D, não vou levar o F, em razão, por favor aí, ó, em razão de posicionamentos e necessidades. Em momento nenhum do campeonato eu tive isso. Nós tivemos muitas dificuldades, jogando com vários jogadores fora de posição, jogando com vários atletas fazendo duas funções, 3 às vezes, dentro de campo. Nós mexemos bastante com o elenco, criamos várias situações, nos entregamos. Nós mergulhamos por completo no Corinthians. Nós chegamos todos os dias, 6h30, 7 horas da manhã. Saímos de lá 8 horas da noite. E isso toda a comissão técnica. Né? É uma entrega total de trabalho, porque nós precisávamos disso em razão das dificuldades que nós encontrávamos. Eu cheguei ao Corinthians em abril. Eu tive uma visita à minha família de 2 dias em Florianópolis. Nunca mais fui para lá. Porque a entrega foi toda para que alguma coisa positiva acontecesse. E graças a Deus não foi por um acaso. Uma equipe que vence todas as partidas fora de casa, uma equipe que faz uma campanha como nós fizemos, ela tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter consideração. E até a última rodada isso não existia. Todos já diziam que as finais da competição seriam disputadas por outras equipes, e não pelas equipes que disputaram. E eu acho que mais uma vez nós mostramos que você tem que confiar em você, no seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Você tem que saber que se em algum momento alguém
tente buscar uma correção da sua vida são nas pessoas que você se aconselha e não nas outras pessoas. Porque senão já teríamos parado no meio do caminho há muito tempo, em razão dessa desconfiança que é geral. Então, eu só tenho a dizer isso, que o trabalho, mais uma vez, ele dá, sim, frutos, muito em razão da entrega, do comprometimento, da dedicação de um grupo que se dispôs a abrir mão de tudo para poder trabalhar em prol de uma equipe. E podem ter certeza que não foi por um acaso. Esse resultado é muito importante. Nos últimos 3 anos, você finalizar uma Libertadores invicto, você ganhar uma Copa do Brasil como nós ganhamos, com apenas 3 gols tomados e uma derrota, pode ter certeza, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. O cara tem que ter, desculpem a palavra, mas tem que ter muito para poder suportar tudo aquilo que aconteceu. Segurou. A vontade é falar e me direcionar as pessoas que falaram, principalmente as que fizeram críticas onde eles se extrapolam o lado, partindo até para o lado pessoal, mas não tem problema. Para esses aí, boa noite e vão dormir em paz. Esses daí, antes da minha pergunta até, Dorival. Você é um deles. Eu sou um deles. Você tá falando da imprensa, é torcida, é rede social, assim, do que você tá falando, né? De quem você tá falando? Não, deixa para lá. Eu prefiro agradecer aqueles que participaram positivamente, que nos deram forças, que nos motivaram nos momentos mais difíceis e complicados, mesmo sabendo de todos os problemas que nós estávamos enfrentando dentro do Corinthians. Ainda assim, usaram e abusaram do lado negativo, mas eu prefiro enaltecer as pessoas que foram positivas e que nos estenderam as mãos nos momentos mais complicados. Tá certo. Vamos lá, agora falando do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho de futebol, das suas escolhas. Garro no banco, pegou alguns de surpresa, o Bidon jogando um pouco mais avançado, até se você puder comentar como ex-jogador a jogada dele no segundo gol, algo que está sendo muito comentado também aqui do lado de fora. E também queria que você falasse sobre essa parte estrutural do Corinthians. O Memphis desabafou contra essa parte estrutural do Corinthians. O Fabinho Soldado está aqui e a gente não sabe se ele fica, mesmo com contrato, muito também por causa da pressão política, como ele mesmo admitiu agora há pouco. Queria que você falasse sobre como que o Corinthians precisa se estruturar para 2026, se você gostaria de ter o Fabinho ao seu lado e também das suas escolhas para o jogo e do lance do Bidon, por favor. Bom, que eu gostaria de ter o Fabinho, acho que não tem nem o que falar. É um dos grandes profissionais que eu já trabalhei e com certeza vai crescer muito na carreira, na vida, pela pessoa que é, pela seriedade que tem e pelo profissionalismo que apresenta, além da competência. O presidente tentou nos dar todas as possibilidades para que nós pudéssemos encaminhar nos momentos mais complicados, ou melhor, caminhar nos momentos mais complicados e difíceis, e está fazendo um trabalho muito sério dentro do clube, juntamente com toda a sua diretoria aí. Tivemos sim muitas situações que foram desequilibrantes ao longo de todo esse processo, mas o principal eu acho que é que nós não nos abrimos, nós nos fechamos, nos fortalecemos internamente, procuramos alternativas onde às vezes não existiam, fomos buscar opções, situações que nos ajudaram a que pudéssemos chegar a um momento como esse. Com relação ao Bidon, Garro, o momento, o Garro está fazendo um trabalho muito sério para readquirir a sua melhor condição e não vinha ainda acontecendo, mas é um jogador muito importante para a gente. Foi um diferencial ao longo do ano anterior, teve uma sequência de problemas e isso tudo acabou dificultando a sua completa recuperação. Há uma semana atrás todos questionaram esse mesmo Bidon, todos questionaram o Yuri, todos pediam a saída desses jogadores e a função do treinador é essa, não desistir do atleta em momento nenhum. Engraçado que hoje eles foram um diferencial para a nossa equipe e foram um fator resultante do nosso resultado. Se eu tivesse desistido desses jogadores, quem sabe nós teríamos tido muito mais dificuldades aqui dentro e não encontrado o resultado que nós encontramos. Dorival, aqui, ó.
aqui na sua frente aqui, ó, Vinícius Lúcio, Central de Timão. Primeiramente, parabéns pelo título da Copa do Brasil. Seu quarto título do Corinthians, por coincidência também. Você, nesse momento, iguala o Felipão como um dos técnicos mais vencedores da competição. Comparando os 4 títulos que o senhor venceu, qual que é o gosto de ser campeão com a camisa do Corinthians? Bom, primeiro que é um prazer poder ter vencido em todas as equipes que eu alcancei, que eu consegui ajudar a termos esse resultado expressivo. Segundo, eu acho que é um peso muito grande conseguir ganhar uma competição como essa com 3 equipes grandes de São Paulo, além do Flamengo aqui no Rio. Eu acho que não tem preço isso. Foram trabalhos muito sérios, com muitas dificuldades, cada um com as suas individualidades, mas todos eles de um valor muito grande, para mim, expressivos. Uma conquista que enaltece todo o trabalho de uma grande equipe que está por trás. Eu sou mais um membro de todo esse processo e eu acho que foi o apoio de todos eles que fizeram com que nós fizéssemos um trabalho como esse. Muito satisfeito com tudo que eu vi, o que vem acontecendo dentro do Corinthians, e 2 campeonatos ganhos, à exceção do Flamengo, que teve duas conquistas brilhantes, que foram Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Corinthians foi o maior campeão, o segundo maior campeão do país, com o Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Eu acho que isso daí é um momento marcante na história de um clube que vem passando por uma dificuldade muito grande, e mesmo assim, com o apoio do seu torcedor, com a presença do seu torcedor, que fez a diferença, nos faz manter aí vivos e sempre lutando e brigando por um espaço importante no futebol brasileiro. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Cracknef, em relação à sua carreira. Após assumir o Ceará, você tem uma grande conquista na sua vida pessoal, uma grande vitória. Após o Ceará, você vem ao Flamengo, conquista a Copa do Brasil, conquista a Libertadores, depois sai da forma que saiu, chega no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, chega à seleção brasileira, é criticado, até motivo de chacota por muitos, e no Corinthians conquista um título tão importante e ainda tem dúvida do torcedor. Da onde vem a tua força, para quem você se apega, para ser esse treinador tão vitorioso que você vem sendo nos últimos anos? Eu acho que só tem uma palavra: se você não tiver uma família sólida e principalmente Deus no coração, você acaba ficando no meio do caminho. E essa força interior, ela vem justamente disso, de uma família que me dá uma sustentação importante e de Deus Pai, a quem nós só temos a agradecer a ter me possibilitado viver um momento como esse que eu venho vivendo nos últimos anos aí. São 20 títulos disputados, são 15 conquistas, são 5 vice-campeonatos, em trabalhos que eu praticamente iniciei muitos deles, trabalhos que peguei equipes em situações muito complicadas e difíceis. Raras foram as vezes que eu tive uma equipe montada nas minhas mãos, rendendo. Nunca tive isso, talvez. Nunca tive possibilidade de contratar quem eu gostaria, quem eu queria. Sempre encontrei situações dentro dessas equipes ou indo buscar nas categorias de base. Eu dou muito valor ao trabalho que eu realizei ao longo desses anos, porque foram sempre muito difíceis e valorosos em cada equipe que eu passei. Tirando 7 equipes de zona de rebaixamento, coisa que poucos treinadores assumem às vezes. Eu nunca tive receio, enfrentei toda e qualquer situação, por isso eu me sinto preparado para os momentos que eu vivi, e que inclusive teria entregue, se Deus quiser, resultados também à seleção, no qual não tive a oportunidade de finalizar o trabalho que eu desejava. Desejo toda a sorte do mundo ao Ancelotti, muita luz no seu caminho, tive essa oportunidade, valorizo muito, porque não cheguei por um acaso. Mas talvez tivesse tido uma sorte se pudesse ter finalizado tudo isso. Dorival, aqui à sua direita, boa noite. 2 perguntas rápidas, Lucas Belonte, da Rádio Band News FM. Primeiro, você, já como citado pelos colegas, conquistou esse mesmo campeonato várias vezes. O que tem de especial na edição de 2025 da Copa do Brasil? E a segunda, bem rápida, foi a mais difícil de todas as taças que você levantou na carreira? Foi a mais difícil por tudo aquilo que nós vivemos ao longo do ano.
Não foi simples, não foi um ano tranquilo. Então, tem uma complicação grande em razão de tudo que aconteceu dentro do nosso clube, de um modo geral, inclusive com muitas lesões, muitos problemas, o dia a dia, às vezes tendo escassez ali de situações, de atletas. Não foi simples. Foi sim, foi um dos campeonatos mais difíceis, mais complicados, pela desconfiança geral que existia. Porém, tem um outro lado, em que nós tínhamos a certeza que aconteceria. E o dia que eu cheguei aqui, contei para vocês logo no início, no primeiro encontro que eu tive com o elenco do Corinthians, eu mostrei a eles que nós jogaríamos a final da Copa do Brasil. E coincidentemente aconteceu aqui dentro desse estádio, no mesmo vestiário que nós estávamos naquela partida com o Flamengo. Então alguma coisa tinha de especial. Eu não vim aqui por um acaso, eu tinha essa necessidade de estar aqui. E quando o Fabinho me fez o convite, mesmo imaginando que eu faria uma parada que seria necessária naquele momento, eu contrariei a minha família para aqui estar. Então, sinceramente, para mim tem um valor muito grande essa conquista. E eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, por tudo que havia acontecido nos últimos meses. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Parabéns pelo título. Você falou sobre o Yuri umas perguntas atrás e também na coletiva passada sobre dar confiança para ele. E hoje ele praticamente é o herói do título, com um gol, uma assistência, enfim. Qual é essa conversa com o Yuri? Você sabia que ele podia ser o herói do jogo? Como foi esse preparo também mental? Que a gente sabe que o Yuri é um jogador que precisa ter um mental bom para desempenhar. Como que é para você essa conversa com o Yuri, ter o Yuri para você treinar? Obrigado. Olha, eu acho assim, os questionamentos eles acontecem sempre, as desconfianças são cada vez maiores e as pessoas querem mudança a todo momento e nem sempre é assim. Por isso a função do treinador. O treinador tem que acreditar naqueles jogadores que ali estão, tem que confiar naquilo que esteja fazendo. E engraçado que ontem, no treinamento que antecedeu, né, a final da nossa preparação, uma jogada semelhante, o Memphis faz o gol daquela mesma maneira. E eu estava ali fora ainda, eu falei, poxa, amanhã quem sabe a gente tem uma jogada parecida com isso, pelos movimentos que nós vínhamos trabalhando há anos. E foi um movimento, há anos, desculpe, há meses. E foi um movimento muito bem organizado, orientado, com a infiltração, a bola metida, o cruzamento para a área e o aproveitamento. Eu acho que, mais uma vez, nos mostra que você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que repetir no futebol para que as coisas aconteçam. E hoje se confirma mais uma vez aquilo que nós fizemos ontem. Nós temos a jogada gravada de ontem, vocês vão ver, se acontecer de colocarmos aí, uma jogada semelhante para que o Memphis fizesse a conclusão. E acaba acontecendo no jogo de hoje. Aqui, o título, Alana Fonseca, da Mosaco Esportivo. O Corinthians, ele termina a Copa do Brasil sofrendo apenas 3 gols. Eu queria que você explicasse a importância da consolidação defensiva do Timão. Obrigada. Olha, eu acho que é mais uma marca importante, 3 gols apenas numa edição. Como também eu falei aqui que nós fizemos 39 gols na edição de 2010 e jamais uma edição vai ter tantos gols como nós fizemos naquela ocasião com o Santos Futebol Clube, agora com o Corinthians. Eu acho que isso demonstra o equilíbrio que existe dentro do nosso trabalho já há muito tempo, uma organização segura e as opções ofensivas que nós sempre tivemos. Eu acho que para mim é muito importante um número como esse, ter também uma conquista com o Flamengo, com uma equipe que não perdeu nenhuma partida na Libertadores. Eu acho que isso daí demonstra o nível de profissionais que nós temos dentro da nossa comissão, que nos seguem já há algum tempo e que fazem com que esse trabalho se complemente, se complete e gere resultados em todas as equipes que nós passamos. Dorival, boa noite, parabéns aí pelo título. Dorival, esse ano mesmo, antes de assumir, você esteve aqui no Maracanã, acompanhou uma derrota dolorida, né, do Corinthians contra o Flamengo, e 3 dias depois você fez a sua estreia no comando do clube, vencendo o Novo Horizontino fora de casa, o início ali dessa campanha do tetracampeonato, né? Dorival, nos seus melhores sonhos, naquele dia aqui no Maracanã, vendo o Corinthians realmente não se encontrando dentro de campo, sendo facilmente dominado ali pelo adversário, você projetava que ia poder terminar a temporada com um título tão grande, tão precioso? E como é enxergar o Corinthians de dentro, Dorival? Você que vivenciou vários times vitoriosos, mas
Como é enxergar esse time dentro, essa sinergia com a torcida? Muita gente fala que se deixar chegar, fica complicado. E, de fato, venceu aí alguns dos favoritos e é o tetracampeão de 2025. Obrigado. Então, eu disse anteriormente que naquele mesmo dia eu pontuei a eles que se preparassem que eles jogariam a final da Copa do Brasil. Logicamente que tomando 4-0, poucos talvez acreditassem, como aconteceu em um outro clube também da mesma forma. Poucos ali acreditavam. E eu acho que mais uma vez, com trabalho, com dedicação, com muita entrega, acaba acontecendo. Eu acho que isso daí é você acreditar em você. Por isso que eu falo, nós temos que nos preocuparmos quando as pessoas em quem nós nos aconselhamos cheguem e apontem alguns problemas que nós estamos tendo. Quando esses problemas são apontados por pessoas de fora, ignorem, continuem acreditando, continuem trabalhando, continuem se dedicando. Para mim só existe esse caminho, não existe outro. Por quê? Porque ninguém quer te ver bem. As pessoas, infelizmente, não querem te ver bem. Por isso geram tantas desconfianças, tanto lado negativo, tantas incertezas, tantas dúvidas em relação ao trabalho das pessoas. E isso acontece com todos, principalmente dentro do nosso país, em toda e qualquer atividade profissional, não apenas dentro do futebol. Por isso que eu sempre acreditei muito naquilo que eu pudesse deixar, entregar e realizar. E me dediquei para que as coisas acontecessem. Obrigado, professor.